Um assunto que pode ser um pouco complicado para muita gente, mas mexe com o nosso dia a dia, né? Porque somos funcionários, tem os empresários e o presidente Lula deu um passo atrás na desoneração da folha de pagamento, né? Um assunto que está sendo discutido hoje no Congresso e no governo. E a gente quer saber se esse passo atrás dado pelo presidente Lula na desoneração da folha de pagamentos é avanço na previsibilidade tributária. O presidente Lula excluiu a reoneração de impostos para 17 setores da nossa economia, estabelecida na medida provisória 1202. Com essa medida, os benefícios valem até que a questão seja resolvida por meio de um projeto de lei que será encaminhado pelo governo federal. E para debater esse assunto, para explicar de forma bem clara para a gente, nós convidamos o Dr. Guilherme de Ferreira, advogado especialista em direito tributário, para falar com a gente nesta manhã. Obrigada, Dr. Guilherme, por estar com a gente. Muito bom dia, seja bem-vindo, é um prazer falar com você. Bom dia a todos que estão nos escutando, o prazer é meu. Maravilha. O assunto acaba sendo um pouco complicado, né, para as pessoas muitas vezes entender. O que significa, Guilherme? Que impacto traz para a gente esse passo atrás do presidente Lula? Como é que você pode enxergar e desmistificar e se desenvolver essa ideia para a gente? Tá. Primeiro eu vou trazer aqui a perspectiva do que é a desoneração da folha de pagamento. A desoneração da folha de pagamento é um certo tipo de benefício fiscal onde a empresa ela tem uma redução no seu pagamento. Então, normalmente se paga por volta de 20% sobre a folha de pagamento. Então, você pega a quantidade de folha de pagamento que tem uma empresa e ela paga 20%, que é um valor sobre a previdência daqueles funcionários. E aí, então, o governo, já há bastante tempo, trouxe essa possibilidade de uma desoneração. Ele mudou a forma, então, de incidência. Deixou de ser sobre a folha de pagamento e passou-se a ser sobre o faturamento da empresa. Então, que teria um desconto, a incidência do imposto seria sobre o faturamento, e de 1 a 4,5% sobre o faturamento da empresa. Então, não seria mais quanto mais funcionário a empresa tem, mais imposto ela paga. Não, seria quanto mais ela fatura, mais ela paga, independente se ela tem muitos ou poucos funcionários, o que acaba que estimulava mais a contratação, porque o imposto não ficava indexado sobre a contratação dos funcionários. E antes, isso não aconteceu durante a pandemia, e isso já é uma prática, uma desoneração que é bem antiga, ela veio até mesmo do governo Dilma, desde lá vem se tendo essa desoneração, já passou pelo governo Michel, passou pelo governo Bolsonaro e adentrou dentro do governo Lula. Então ele não veio, esse incentivo não veio por conta da pandemia, é um incentivo mesmo para algumas empresas, até no último texto foram para 17 empresas específicas, empresas que mais empregam no país, e eles também têm que cumprir alguns requisitos para estarem, para ter esse benefício fiscal em si. Então, ano passado, que esse incentivo ele tinha uma legislação específica, mas ele teve que ser recriada, teve que ser refeita a lei, e ano passado o presidente Lula vetou em dezembro essa legislação em que mantinha a exoneração da folha de pagamento. Contudo, os próprios deputados, senadores, eles derrubaram esse veto no ano passado, em dezembro também derrubaram esse veto, então promulgaram uma legislação em que prorrogava até 2027 essa desoneração da folha de pagamento. Mas aí o governo foi e editou um dia depois da promulgação da lei, o governo federal editou então a medida provisória, com várias situações dentro da medida provisória, mas uma delas era a revogação da desoneração. Mas aí a gente pensa, o governo foi bonzinho a vir agora em fevereiro, né, quase em março, para poder tirar essa parte do texto da medida provisória? Não foi. O que acontece é que já existia essa medida provisória, já estava eivada de vícios, que sejam eles constitucionais ou de sua própria edição. A gente já teve decisões anteriores dentro do STF em que derrubaram os efeitos da medida provisória feita igual essa que foi feita agora. Quais são as condições? Havia sido vetado em 2023
o presidente vetou, mas depois foi derrubado o veto e foi promulgada uma lei. Então, o governo federal, ele não pode ir editar uma medida provisória sobre algo que foi discutido no mesmo ano. Então, em 2023 foi discutido, o presidente vetou, mas o Congresso decidiu pela promulgação da lei. Então, a gente tem que ter essa divisão de poderes do Executivo e do Legislativo. O Legislativo legislou e o Executivo veio e tentou de uma forma, utilizou-se da medida provisória, que não é o intuito de uma medida provisória, para então derrubar essa lei criada pelo Legislativo. E isso não pode. Teve uma decisão no STF, na época do governo Bolsonaro, nesse mesmo sentido, que na época o presidente também havia dado veto, depois ele fez uma medida provisória sobre uma lei que tinha sido promulgada. E o STF derrubou corretamente, porque isso é inconstitucional. Além disso, benefícios fiscais, eles não podem ser tirados quando ele é por prazo determinado, igual é no caso da desoneração da folha de pagamento, ele é por prazo determinado. Então, o próprio CTN e a Constituição Federal garante ao contribuinte esse direito de ter esse benefício fiscal até a data acordada na legislação. Então mostra todo esse imbróglio aí que a gente está passando, né? Que a gente está vivendo entre Congresso e governo, essa queda de braço. E quem não está nada satisfeito, né, com essa situação e com a decisão do governo federal também são os municípios, né? A Confederação Nacional dos Municípios convocou uma mobilização em Brasília para contestar essa decisão do governo Lula, né? Segundo a entidade, pelo que eu estou vendo aqui, a redução representaria uma poupança de 11 bilhões de reais aos cofres municipais, que estariam com aumento de dívidas com a União, né? Não está nada fácil para os municípios. Realmente os municípios têm razão por estar tão insatisfeitos assim? Sim, porque aí no caso dos municípios, eles não estão aí brigando pela questão da desoneração, mas eles estão brigando pela questão da medida provisória em si. A medida provisória, ela revogou algumas situações. A medida provisória veio revogando o PERSE, que era um programa de incentivo de empresas que ficaram fechadas na época da pandemia, que foram consideradas não essenciais, e aí então o governo criou esse incentivo fiscal para essas empresas, para que elas conseguissem ter uma retomada, né? E que esse PERSE era uma redução de juros, multas, alguns parcelamentos diferenciados para débitos das empresas, né? Então, a medida provisória revogou o PERSE, a medida provisória veio revogando a desoneração da folha de pagamento, a medida provisória veio limitando algumas situações de quando o contribuinte tinha vitória no judiciário, para ele não poder recuperar todo o crédito que ele teve ali de vitória, e a medida provisória também veio revogando repasses para municípios. Então, os municípios vêm questionando e querendo a derrubada dessa medida provisória. Essas 4 situações que teve a revogação, a minha análise, todas elas foi feita de forma inconstitucional. Eu trago um parênteses aqui, a gente falando mais de uma forma técnica, falando mesmo no juridiquês, né, no direito, a medida provisória, o que é uma medida provisória? Porque existe lei todo mundo é fácil de entender, né? Mas é uma medida provisória, o que ela é? A medida provisória é sobre uma situação de grande relevância e de urgência. Então, a gente parte desse princípio que é para que serve a medida provisória. Eu dou um exemplo, o imposto de renda. A gente teve um aumento do salário mínimo em janeiro, e aí foi editada a medida provisória para que abarcassem as pessoas que ganhassem 2 salários mínimos, né? Mais de 2 salários, até 2 salários mínimos ficassem isentas, porque no novo salário mínimo a pessoa não estaria mais isenta nessa situação. E aí foi editada uma medida provisória com efeitos imediatos, porque era de relevância e de urgência. A medida provisória que veio revogando todos esses benefícios fiscais que existiam antes, ela não era de urgência, porque ela, por os efeitos, no próprio texto dela, os efeitos eram para entrar 1º de abril, mas não é dia da mentira. Olha só. Era para entrar só 90 dias depois da sua edição. Então, você já vê que a medida provisória, ela não tinha um efeito de urgência. Ela trazia até mesmo, normalmente esses 90 dias, que é a noventena, o princípio da noventena que a gente fala, ela vem dentro de uma legislação, de uma lei. Então, você vê que aparentemente o governo ele tinha feito uma lei, ele não conseguiu a promulgação dessa lei, então ele tentou converter em medida provisória
para ver se passa. Se é uma manobra, né? Digamos assim, uma manobra, né? Utilizada por ele, uma afronta aí ao Congresso que a gente já vem assistindo episódios de queda de braço. O pessoal fala, não é crise, mas tá ali situações por diversas vezes muito acaloradas, né? Com troca ali de situações, de ver o que você vai, o que eu vou ganhar com isso. Então você não tá cedendo, então a gente ainda vai ficar mantendo aqui firme, enfim, coisas que a gente assiste na nossa política há muitos anos. Agora, eu queria que você pudesse analisar também, Guilherme, na sua opinião, é claro, o argumento utilizado pelo governo federal para vetar essa desoneração, né, da folha de pagamento de 17 setores da nossa economia, ele é válido, que pelo que eu vi aqui, o argumento central do governo é de que a nova lei, entre outros pontos, era inconstitucional, porque criava a renúncia de receitas sem apresentar demonstrativo de impacto orçamentário. Isso realmente tem sentido ou não se aplica? Eu não consigo ver a aplicabilidade da forma que foi apresentado pelo ministro, né, pelo ministro específico da pasta, pelo seguinte motivo. Essa desoneração, igual eu falei, ela já vem aí decorrendo de 4, já entrou agora no 4º governo, né, que ela já existe. Então, uma receita que o próprio governo ele já não conta com esse recebimento e ela tem um impacto muito grande. Ok, o governo está deixando, ele não está abrindo mão, ele está deixando de arrecadar. Contudo, as empresas que têm esse incentivo, as empresas elas trazem mais benefícios à sua região, que está onde está localizada aquela empresa e para o país. Por quê? A desoneração, ela é específica sobre a folha de pagamento. Então, antes, quanto mais funcionário você tinha, mais imposto você pagava. Quando você tira essa oneração, né, na folha de pagamento e passa ela para o faturamento, você pode ter ilimitado o número de funcionários que você não vai pagar mais por isso. Então, incentiva a empresa. Pode produzir mais, né? E a produzir mais. Então, assim, aí fica indexado sobre o faturamento. O imposto vai ser sobre o faturamento. Então, assim, se a empresa está faturando mais, ele está recebendo mais, o empresário está lucrando mais. Então, não tem problema ele pagar, ele vai jogar isso no custo dele para pagar o imposto. Agora, imagina uma empresa que precisa de muito funcionário, mas ela não fatura tanto, ela não consegue faturar mais. E aí vem uma oneração, o que vai acontecer? Então, vai acontecer uma demissão, porque o empresário ele quer lucrar, a função é... Você trabalha com a empresa para ter lucro. Mas aí, se você vai ser reonerado de novo, qual que é a principal situação que você vai fazer, já que o imposto é sobre a contratação? Eu vou demitir, eu vou fazer demissão, que aí eu enxugo um pouco o meu pagamento de imposto. Ô Guilherme, eu queria que você falasse sobre os critérios para a empresa entrar nessa linha da desoneração, desde lá, como você bem disse, do governo Dilma. Neste momento, 17 setores, mas tem outros setores tentando entrar também, que a olho nu não se enquadrariam nessa questão de setores com um maior número de empregabilidade. Isso não mostra, e talvez esse seja um sinal que o governo tenha pisado um pouco no freio, que o empresariado está mais preocupado em pagar menos impostos, o que é justo. Quem é empresário quer ganhar mais e pagar menos. Isso é a lei do mercado. Mas isso não dá um sinal para o governo de que as empresas entenderam a desoneração como uma possibilidade de pagar menos impostos e não ter essa possibilidade da contrapartida de mais empregos formais, pelo menos, né, que é o que importa para o país rodar, são empregos formais. As empresas não desvirtuaram um pouco o negócio no meio do caminho, e esse tenha sido um dos motivos para o governo pisar no freio? Os critérios que são utilizados, mais, vamos dizer assim, a questão do lobby mesmo das empresas. Então, empresas se reuniram, conversaram então com os legisladores, né, ali com os deputados, com os senadores, e elas trouxeram as suas justificativas falando qual era a relevância dela no mercado brasileiro. Então, qual era a relevância daquele segmento. Então, foi feito um estudo, tanto por parte dos legisladores quanto por parte dos contribuintes também, dos empresários, das empresas, e foi apresentada essa justificativa. E ali entendeu-se que essas 17 empresas que estão ali elencadas, elas têm uma grande relevância nacional.
Então, grande relevância nacional do quê? Na contratação, são empresas que mais contratam no país, e por isso elas trazem essa grande relevância na questão de contratação, mas como elas contratam muito, elas eram muito oneradas, então, no país, né? Elas pagavam muito impostos. Então, elas vieram com esse intuito, falando o quê? Olha, minha justificativa, por que eu devo ser desonerado? Porque eu emprego muito. Mas eu não ganho tanto. Às vezes, meu faturamento não é tão alto, mas eu preciso empregar muito. Então, governo, você prefere que eu empregue ou você prefere receber imposto? E aí as empresas, então, trouxeram essa situação e trouxeram sua justificativa. Então, essas 17 foram aceitas pelos legisladores, né, para que, então, fossem incluídas na legislação. Agora, claro que existem outras empresas que às vezes empregam mais que essas 17, pode haver que dessas 17 não são as que mais empregam. Isso a gente tem que analisar a fundo cada empresa e o impacto em si. Mas trouxeram, sempre quando é feita uma legislação, deve ser feita uma justificativa, e no caso da desoneração foi feita essa justificativa, a qual foi aceita pelos dizeres e números que trouxeram. Agora, o governo falar que trazer a situação que pesa mais recebimento de imposto com a contratação, isso é muito temeroso, né? Mas a gente vê que o governo, desde do seu início da gestão, ele vem atrás de buscar imposto de toda forma, né? A gente viu a briga que foi a queda de braço que foi do governo em relação à taxação de compras, né? De compras com valor inferior a $50, né? Que primeiro o governo começou a taxar, depois deixou de taxar, depois voltou a taxar, hoje está taxando. Inclusive a gente tem a taxação do imposto de importação e tem ICMS agora também incidido. Então aumentou o imposto de toda forma. Então a gente vê que o governo está assim, olha, eu tenho um gasto alto, eu tenho um custo alto para poder cumprir com todas as minhas promessas, com tudo que eu tenho que fazer como governo, então eu preciso arrecadar, e ele está doido atrás das arrecadações. Mas a gente tem que ver que alguns incentivos, algumas isenções que já existiam, elas têm sua justificativa. A desoneração é essa, a desoneração é para manter os empregos, para que as empresas empreguem. Então a gente tem que colocar na balança isso, porque uma empresa que emprega muito, ela não quer pagar um alto imposto porque ela emprega, ela quer pagar um alto imposto porque ela fatura. E essa que foi a inteligência da desoneração, tirou do pagamento da folha de pagamento e passou-se por faturamento. Agora a gente vai ter que esperar, né? Porque agora a decisão está com o Congresso, né? Tanto a Câmara como o Senado terão 45 dias para cada um analisar e votar a proposta. Vai ter muito lobby por aí, né? A gente sabe, a gente tem que esperar para ver o que vai acontecer. Caso este prazo não seja cumprido, a pauta do plenário é trancada, ou seja, não é possível votar outros projetos, mas complicação ainda por Brasília, e o governo continua defendendo a questão dele, e o Congresso vai também jogar com isso. Guilherme, obrigada pelas informações, obrigada, você esclareceu de uma forma bem objetiva, bem ampla, né, esse tema que a gente apresentou. A gente vai te chamar mais vezes aqui para com certeza entrar nesses assuntos tributários que são bem complexos, né, para o nosso país, mas eu falo que influencia muito a nossa vida, por isso que a gente precisa cada vez mais de informação de qualidade. Obrigada, doutor Guilherme, por estar com a gente aqui e pelos serviços também prestados. Olha, eu que agradeço. Quando eu falo direito tributário, eu fico muito feliz. É minha área, minha atuação. Então, às vezes eu até me delongo, peço desculpas por isso. Tranquilo. Mas eu tento trazer aí de uma forma explicativa, né? Porque tem muita gente que tem muita dificuldade nesse entendimento, mas eu acho uma das áreas do direito mais bonita, e agradeço demais o convite e agradeço os outros convites aí futuros que vão ter para eu estar participando com você. Maravilha, estamos juntos, doutor Guilherme. Muito obrigado, doutor. Muito obrigada, até a próxima. 8 da manhã, pessoal, vamos pro intervalo rapidinho, na volta.